Meus irmãos, em fevereiro de 2013, sim, a história começa em 2013, a igreja sofreu um cisma, um golpe de Estado chamado Primavera Católica derrubou o Santo Padre do poder, o Papa Bento XVI. Porém, ele deu um contragolpe nos golpistas, tiraram-no aí da parte administrativa, mas ele não renunciou à parte espiritual, continuou vestido de branco por mais 10 anos, assinando Papa Bento XVI, calçando os sapatos vermelhos do martírio, dando a bênção papal e usando o anel de pescador. E então, meus irmãos, ele continuou sendo Papa no poder da parte espiritual, daqueles que se uniram a ele, porém logo de início ninguém sabia dessas coisas. Quem sabia ficou quieto, abafou. Quem ali do clero sabia, abafou a conversa e tratou como se fosse assim uma coisa normal, um Papa renunciar, tudo bem, qual o problema? O problema é que ele jurou até o último dia, até o dia da sua morte, levar o papado à frente. E só não fez isso porque tomou um golpe de Estado. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, depois disso, então, nós entramos numa época paulatinamente de deserto, porque a igreja sofreu um cisma, um racha. De um lado, bergolianos que tomaram o poder, de outro lado, então, o Papa Bento XVI, nessa ocasião ainda sozinho. E os fiéis como nós, que foram ficando na Santa Igreja, foram percebendo que o deserto vinha se aproximando de nós. Confissões que já não confessavam mais nada, não perdoavam mais nada, comunhões que já não satisfaziam mais, não se sentia mais o Senhor nas comunhões, e a gente começou a achar que o problema estava conosco. Nós estamos sendo infiéis, pecadores que nós somos, vai ver, é isso, o Senhor está nos punindo. Olha só, a gente faz confissão e não sai mais se sentindo perdoado. Olha só, a gente comunga e parece que não comungou. A gente realmente deve estar num pecado muito grande, não está nem percebendo, o Senhor está nos castigando. Não era nada disso. Acontece que tem que estar unido com o verdadeiro vigário de Cristo para se fazer parte do corpo místico da igreja. Porque nos ensina o catecismo maior de São Pio X, a cabeça invisível da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, mas a cabeça visível é o vigário de Cristo, e o corpo místico de Cristo, que são os fiéis, somos nós, tem que estar ligado na cabeça visível, que é justamente o vigário de Cristo, para estar ligado com ele. Não adianta estar ligado com o vigário do anticristo, porque aí automaticamente estão ligados todos ao anticristo, filho do diabo. É preciso estar ligado ao verdadeiro vigário de Cristo, não ao falso. E infelizmente nós estivemos na falsa igreja e nem sabíamos o que estava acontecendo. Mas o Senhor foi abrindo os olhos de muitos, aí aos poucos ele foi mostrando o que estava acontecendo, foi mostrando, denunciando a situação do Santo Padre, o Papa Bento XVI, até que chegou no dia 4 de outubro de 2019. No dia 4 de outubro de 2019, tudo ficou às claras, pelo menos para mim. Eu que não assistia de jeito nenhum transmissão ao vivo do Vaticano, nem com o Papa Bento XVI não dava tempo, quanto mais com o Bergoglio, né? Nesse dia, por algum motivo, eu entrei na internet, estava passando ao vivo e eu parei para assistir, né? Mal sabia eu o que eu ia ver. Eu não tinha nem ideia do que eu ia ver. Aqueles rituais todos, rituais terríveis que aconteceram no Jardim do Vaticano em pleno 4 de outubro, consagrando a igreja a Pachamama, a Mãe Terra. Resumindo, né? Depois, então, ficaria pior. No dia 7 de outubro, simplesmente aquele desfile, né? 7 de outubro foi assim, aquela procissão, primeiro diversos cardeais e bispos junto com Jorge Mário Bergoglio agora dentro da Basílica de São Pedro, todo mundo com o livretinho da Pachamama na mão, fazendo consagração à Pachamama e saindo alegremente com um andor da Pachamama num barquinho improvisado, ao invés de saírem com o Nossa Senhora do Rosário. E a partir dali, então, ficou impossível não ver mais. O Senhor, então, permite essas coisas para a gente abrir os olhos. É impossível não entender o que está acontecendo. Claro que tem gente que não entende até hoje, mas para nós os olhos foram abertos. Quando eu vi isso no dia 4, aqueles rituais todos, né, que fizeram justamente mágicos, que não tem nada a ver com a nossa fé, que jamais poderiam ser feitos nos rituais, jamais poderia ter sido feito nos Jardins do Vaticano, consagração ali já a Pachamama. Então, quando eu vi aquilo, automaticamente o Senhor me mostrou e eu disse para a professora Milene, nós nunca mais podemos pisar nessa igreja, acabou. Essa igreja não é mais católica apostólica romana. Agora ela é uma igreja consagrada a deuses pagãos.
E o Salmo 95, versículo 5, nos ensina que os deuses dos pagãos são demônios e a gente não pisa em lugar que é consagrado aos demônios. Lugar nenhum. Interessa onde. E aí então, bom, isso era uma sexta-feira e ficamos, e agora como é que nós vamos fazer, né? E agora? A gente, domingo, tem que ir na missa, mas não tem missa para ir, porque agora ficou muito claro o que estava acontecendo. O Senhor foi abrindo os olhos da gente. A gente já sabia do falso Papa e tudo mais, mas como isso não foi suficiente, já denunciava na internet, mas como não tinha sido suficiente, o Senhor então mostrou de uma forma mais drástica. Vem cá, professor Emílio, dá uma olhadinha que eles estão fazendo ao vivo. Eu até tirei o som para não escutar ali aquelas músicas, aquelas coisas que é de outra religião. Mas vi as imagens, consternado. Muito bem, meus irmãos, então a inspiração que o Senhor nos deu foi fazermos o encontro com Jesus no dia 6 de outubro de 2019, na igreja doméstica. Ninguém falava ainda como foi no lockdown, não era tão divulgado como comunhão espiritual, tudo mais, mas o Senhor nos inspirou e eu montei um roteiro, assim, o primeiro roteiro do encontro com Jesus, muito parecido com esse que está aí agora. Esse está mais aperfeiçoado, mas muito parecido, com ato de contrição e tudo mais. Não é à toa que fui coroinha há tantos anos, equipe de liturgia, graças a Deus. E aí montei e fizemos numa capelinha pequenininha o primeiro encontro com Jesus no dia 6 de outubro de 2019, data da fundação da nossa paróquia Sagrada Face de Jesus. Há 4 anos exatos atrás. E o Senhor fala muito comigo, né? Então, o Senhor começou assim a pegar no pé, né? Não que Ele apareceu na minha frente, eu não tive essa graça nessa época. Mas tem que transmitir, você tem que transmitir, tem mais pessoa para rezar, tem que transmitir. Hoje é fácil falar tudo isso, mas ali estava no processo de discernimento ainda, né? E aí então eu falava, né, para a professora Milene e tal, vamos transmitir. Mesmo que tenha 1 ou 2 pessoas só participando, assistindo junto, tem 1 ou 2 pessoas, vamos repartir, porque era muito bom. Pela primeira vez nós passamos a sentir o Senhor de novo na comunhão em muitos anos. Em muitos anos nós passamos a sentir de novo Jesus na comunhão, e olha, na comunhão espiritual, pela primeira vez. Em muitos anos, também quando fizemos a primeira confissão espiritual, pela primeira vez em muitos anos nos sentimos perdoados verdadeiramente. Então o Senhor ia nos mostrando que aquele era o caminho, que era ali que nós tínhamos que ir, né? E aí começamos, eu falava, se tiver 1 ou 2 pessoas juntas assistindo, tá bom demais, pelo menos a gente partilhou. Eu nunca imaginava que nós íamos chegar no ponto que nós chegamos hoje, e nem sei para onde tanto nós estamos indo, mas que vai juntar mais gente, vai, isso é certeza. Está juntando cada vez mais gente, né? E aí começamos com o encontro com Jesus. E por muita insistência minha também, começou o terço da Sagrada Face na terça-feira, ao vivo, e assim ficamos durante um tempo, né? Até que há 2 anos atrás o Senhor inspirou começar a rezar a hora do terço às 18 horas, ao vivo, todo dia. Todo dia. Perguntava, me sentia, será que você vai aguentar? Tem que aguentar, o Senhor está pedindo? Foi numa campanha, né, que nós fizemos uma novena, a situação que o país estava passando, prestes a entrar ali numa guerra civil, e nós então fizemos a primeira semana, a primeira novena, né, que a gente rezava aqui ao vivo, e não paramos mais 18 horas. Depois vieram os outros horários, né, meio-dia, 6 da manhã, por último horário da noite, por último dos últimos, esse ano entrou o Terço da Misericórdia. Estamos ao vivo no ar 5 vezes por dia, 4 com a liturgia das horas, e 1 vez todo dia com o Terço da Misericórdia, que alguns de vocês já tinham me pedido, insistido, por que eu não fazia o Terço da Misericórdia ao vivo. Daí eu peguei o Terço da Misericórdia gravado e coloquei para vocês. Eu achava que não ia dar, que eu não ia aguentar fazer tanta live assim, como o Senhor está me dando a graça de fazer todo dia. Glória a Deus que nos deu tão grande graça.